A pessoa, para ter condições de exercer a sua cidadania, ela tem um respaldo de um mediador, de um árbitro, do conciliador, do juiz. E eu acho que tu vai talvez desmitificar um pouco essas minhas impressões. E acho que é muito importante, viu, Marcelo? Eu agradeço muito ter aceitado o convite. O Marcelo, que logo em breve vai estar em campanha eleitoral como deputado federal, né? Estadual. E eu pedi para ele fazer essa palestra porque achei que era uma excelente oportunidade da gente estar discutindo esse assunto. E, professor, muito obrigada, agradeço a presença de vocês, já dei os recadinhos, livro de presença, né? E o professor trouxe mais livros para fazer sorteio, então vocês vão ter vários presentes hoje. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que tu fizesse uma rápida, assim, um histórico dessa paixão pela ciência política e pelas políticas públicas, né? E essa tua escolha da carreira agora, de seguir tanto na carreira acadêmica, como agora se voltar para a gestão pública, né? Obrigada. Vou falar no microfone. É que você grava, isso, né? Bom, boa noite a todas e a todos, então. Carmela, te agradeço, a você, a toda a equipe. Eu acho que o Obama se inspira na Carmela para fazer a campanha, porque a Carmela tem uma energia, né? Então, acho que define a Carmela a frase, que é we can, né? Nós podemos, porque eu me lembro quando, há 3 anos atrás, quando ela conseguiu convencer o professor Luigi Bobbio, que é filho do Norberto Bobbio, a dar uma entrevista para o jornal, né? Ela conversou com ele, ele veio para o Brasil, ele foi meu orientador lá na Itália, no mestrado em políticas públicas. E aí a Carmela disse, olha, eu queria entrevistar, e ele disse assim, não, eu não posso dar uma entrevista para um jornal de direito, da área do direito, porque eu sou formado em direito, lá em 70 e poucos, mas depois eu fui para sociologia e tal, não tem como, né? Ele se negando a dar entrevista. E aí a Carmela, o que ela fez? Estudou tudo que foi coisa sobre políticas públicas, todas as áreas dele, olhou todos os artigos dele na internet e convenceu ele a dar entrevista. Ele me mandou um e-mail dizendo assim, essa Carmela tem uma... A palavra é grinta em italiano, quer dizer, como é que é? Seria tipo assim, é uma energia, uma força, né? Conseguiu me convencer por e-mail a dar entrevista. Então, parabéns, Carmela, que toca adiante esse projeto. Bom, você me pediu uma apresentação rápida, né? Assim como a gente poderia falar sobre acesso à justiça e políticas públicas, que é um pouco a minha formação, poderíamos falar também de ciclismo, porque eu fui ciclista profissional durante 10 anos, 5 dos quais na Itália, né? Isso foi há 15 anos atrás. Depois acabei voltando, como falo italiano, então acabei voltando para a Itália e fiz o mestrado, né? Me formei em Direito, sou advogado. Depois voltei para a Itália em 2004 e fiz um mestrado em Análise de Políticas Públicas, lá na Universidade de Turim, sob a orientação do professor Luigi Bobbio, né? Que é o filho do Norberto Bobbio, um dos filhos, o único filho que seguiu na carreira acadêmica. O outro é médico, né? O Norberto faleceu já em 2004. O filho do Norberto Bobbio, o Luigi, tem hoje 67 anos, né? Então, fala filho, não é um guri, né? O Norberto mesmo faleceu com 94 ou 97, não me lembro, mas foi em 2004. Bom, então a proposta aqui hoje, né, do convite da Carmela, é talvez relatar a ideia, de discutir um pouco a ideia de acesso à justiça. Eu trago muito com base a minha experiência mais recente, que é do ano passado, ter ocupado no Ministério da Justiça um cargo chamado Coordenação Geral de Democratização do Acesso à Justiça. Então, eu já participei de outros debates com a Carmela e vi que o pessoal é muito participativo, né? Então, eu também quero ver se a gente segue nessa linha, não vou ficar aqui um tempão falando e abrir depois 5 minutos para pergunta, vamos fazer o contrário, falo menos. E depois nas perguntas a gente vai se complementando, certo? Pode ser assim? Bom, então, no Ministério da Justiça, em 2004, foi criada uma secretaria chamada Secretaria de Reforma do Judiciário. Essa secretaria surgiu num contexto, não sei se vocês lembram, que o presidente Lula deu uma declaração que revoltou um pouco a área do judiciário, que foi que o judiciário era uma caixa preta, né? Bom, esse clima que também tinha aparecido alguns escândalos de corrupção no Brasil, né, envolvendo a magistratura,
Então se criou aí as condições favoráveis para se aprovar a emenda constitucional número 45, a chamada emenda da reforma do Poder Judiciário. Bom, para fazer a articulação dentro do governo e dentro do Congresso Nacional, da aprovação dessa emenda constitucional, foi criada, na época do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, uma secretaria chamada Secretaria de Reforma do Judiciário. Isso foi em 2003, quando se discutia a emenda número 45. Bom, é um nome muito provocador, né, porque uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, ou seja, dentro do Executivo, chamada de reforma de um outro poder, né, tem um quê no mínimo pretensioso, e causou algum desconforto nos setores da justiça, não só do judiciário, como também outros órgãos do sistema de justiça. Mas em que contexto surge essa secretaria? Eu queria fazer aqui, brevemente, até irresponsavelmente, um paralelo, né, nos últimos anos entre democracia e acesso à justiça. Um pouco para entender em que contexto talvez surge essa secretaria. Então, vou fazer se tiver algum professor de história aqui, provavelmente vai me condenar com a rapidez que eu vou falar de 60 ou 70 anos, né, passados. Mas nós temos, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa-se a assinar na esfera internacional uma série de tratados internacionais de garantias de direitos. Praticamente todos os tratados internacionais que foram assinados hoje, que estão valendo, a maioria deles, ou quase todos, são depois de 1948, que foi o momento que o mundo ocidental e também oriental parou e se questionou tudo o que tinha feito, né? 6 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra. E aí surge essa ideia de que, bom, né, resgate do princípio da dignidade da pessoa humana. Né? E é isso que inspira a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e praticamente todas as declarações de direitos que vieram na sequência. Bom, e o que acontece nos países da Europa, principalmente? Os países da Europa, destruídos com a guerra, acabam, né, entrando num momento em que se chamou, né, nos anos seguintes, de um estado de bem-estar social. Não sei se todo mundo tem assim, informação jurídica aqui, mas é um tema, né, welfare state, o estado de bem-estar social. Basicamente um estado que chamou para si a responsabilidade de garantir direitos e igualar as pessoas em nível material, ou seja, não aquele estado que diz nós estamos aqui, vocês aí na sociedade se viram e que vençam melhor nas competições do dia a dia, mas não, se você tem alguma dificuldade de moradia, de educação, de saúde, o Estado vai alcançar para você tudo isso que você precisa, né? Então, essa ideia de Estado que veio nos anos 50, 60, 70, que ainda continua, né? A Europa mais forte que nos Estados Unidos, foi o que vingou lá, né? E, bom, aí você tem o quê? Né? As pessoas ficaram em condições iguais de disputar depois os postos de trabalho e assim por diante. Enquanto isso acontecia na Europa, no Brasil, né, e na América Latina, vingou outra ideia. Né? Entramos aqui na época das ditaduras militares e prevaleceu a ideia, né, chamada nacional desenvolvimentista, em que, né, se tem aquela frase, a ideia era primeiro fazer o bolo crescer, para depois dividir o bolo. Então, naquele momento, o país realmente cresceu economicamente em níveis comparados aos da China nos últimos anos, 7, 8, 9% ao ano, isso é um crescimento muito alto. Né? Só que a divisão do bolo, a tal divisão do bolo tão esperada, nunca chegou. Então, tem um professor da Unicinos, o professor Lênin Streck, que ele diz que nós aqui na América do Sul, nós não fizemos, na América Latina, não fizemos o dever de casa que deveríamos ter feito também lá nos anos 70, 60, né, que era um Estado promocional, um Estado garantidor de direitos. E isso no Brasil e também na América Latina toda acabou quase que mantendo a desigualdade social em níveis praticamente quase impossíveis de serem. A gente notou que nos últimos 20 anos o Brasil até cresce, mas sempre há uma diferença entre ricos e pobres que não consegue diminuir. Então a gente quase que criou estamentos aqui no Brasil com essa ideia de um Estado desenvolvimentista e não garantidor de direitos. Por que isso tudo tem a ver então com acesso à justiça?
E nós aqui podemos dizer também, que a gente falar aqui, o tema da fala nossa aqui é democratização do acesso à justiça, né? Só para a gente fazer um parêntese. Acesso à justiça, o que a gente está querendo falar com isso? A gente pode falar acesso à justiça como acesso ao judiciário ou acesso à justiça como acesso aos direitos. Eu aqui, claro, vou ficar, até porque seria muita coisa, eu não teria capacidade para tanto, fico mais no acesso ao judiciário, tem mais a ver com o trabalho recente que desenvolvi lá em Brasília. Bom, então fiz esse esclarecimento porque senão a gente vai falar que a pessoa que vai num posto de saúde e é bem atendida também teve acesso à justiça, no caso, né? A gente está falando mais da questão dos problemas todos que enfrenta o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e por diante. Então, nosso Estado aqui, e a América Latina como um todo, não cumprindo seu dever lá quando precisou, acabou gerando uma grande demanda. As demandas sociais acabaram desaguando no judiciário. Se você perguntar para um italiano, ou perguntar para um francês, ou para um inglês, e dizer para ele que você não conseguiu a vaga na creche para o teu filho e precisou entrar com uma ação judicial para garantir a vaga, ele, né, que é o que acontece diariamente, né? Questão dos medicamentos, a pessoa não consegue medicamento, tem que entrar na justiça para conseguir um medicamento. Internação, fila do transplante, enfim, outras inúmeras coisas que são questões sociais que o Estado deveria alcançar e que não alcança. No Brasil a gente achou o caminho via judiciário, via decisão judicial. Então, um europeu que teve o seu estado de bem-estar social lá nas décadas passadas não vai entender isso porque ele entende o poder judiciário como aquele poder que julga o conflito entre duas pessoas, do promotor que acusa a pessoa de cometer um crime, mas não um Estado, né, um juiz que decide questões que envolvem o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Educação, mexe em recursos que deveriam ser, assim, gerenciados tão somente pelo administrador público. O próprio professor Luiz de Bobbio, quando esteve no Brasil, ele ficou espantado porque nós passamos aqui do lado aqui no prédio do Ministério Público. Tudo isso é Ministério Público, né? Daí o Tribunal de Justiça, ele começou a entender assim, que o nosso tal mundo do direito, que nós chamamos, e que depois a gente começa a acreditar nisso, que existe um mundo só do direito, não, né? Eu não sei, Carmela, a formação do pessoal, a maioria da área jurídica ou não? Tem muito estudante, tem muito servidor público, muito pessoal do TJ. Então, a gente começa a acreditar que vive num mundo do direito. E depois é um problema a gente tirar isso, né? A gente fica dentro do campus da universidade e os estudantes de direito são os mais odiados pelos demais estudantes, porque a gente começa a falar diferente, usa uma roupinha, né? Alguns vêm do escritório direto para a faculdade, então chegam de terno e gravata, né? As meninas se vestem diferente. Então, né, esse mundo ele vai ficando tão autorreferencial muitas vezes, quer dizer, só olha para ele mesmo que acaba esquecendo questões do dia a dia, né? Vai criando um afastamento da realidade. Isso é muito comum, né? Quem não é da área, falar com um advogado, com um juiz, um promotor, alguém desse tal mundo do direito e não entender nada que ele falou. E esse que fala, às vezes adora fazer com que o outro não entenda. É uma forma também de, como se chama, violência simbólica, né? Eu digo uma coisa de uma forma que você não me entenda, para você justamente ficar na minha mão. Aí, né, se eu for no mecânico, o mecânico dizer que sei o que, da bobina, não sei o que, eu não vou entender nada. Eu digo, não, quanto é que custa? Tanto, então faz daí. Então a gente sabe que o poder está na informação, e muitas pessoas, também a função de democratizar o acesso à justiça, também a linguagem dos tribunais, a linguagem do advogado com o cliente, do defensor público, do juiz. Então são tudo questões que depois eu vou... A ideia da minha fala aqui, gente, é uma fala um pouco, né, eu fiz esse contexto histórico, um resgate, mas ela tenta ser eminentemente prática, porque, né, vou falar aqui de políticas que estão em curso hoje no Ministério da Justiça e que visam a democratização do acesso à justiça. Né? Então não vou fazer uma fala mais teórica, né, dos fundamentos de acesso à justiça, etc. Né? Então, e até me lembro de uma palestra que eu participei, em que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um grande constitucionalista, aqui na URGS, ele fez uma palestra fantástica, né, falando dos valores constitucionais, e a plateia, era uma plateia pequena, então 30, 40 alunos, eu estava lá.
E a gente se empolgou tanto que eu me lembro que uma menina levantou, mas professor, então como que a gente faz para mudar esse Brasil, como o senhor está dizendo? Daí ele respondeu: